Fala, torcedor vascaíno, alô vascaína, boa tarde a você, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Vascaíno do Sertão. Aqui a casa é sua, é do nosso Vasco, é para falar do Vasco da Gama, é para falar do que está acontecendo no nosso clube. Antes, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber informações, no caso análise de futebol, sempre por aqui de um jeito diferente, da forma que é para ser, a cobrança que deve ser em cima do clube que está passando pelo momento difícil. Como tem na imagem aí, temos aí o golpista e o jogo de hoje contra a equipe do Cruzeiro dentro do São Januário. O Vasco enfrenta hoje o ex-treinador Luxemburgo, ele não vai para o jogo, mas hoje o Cruzeiro, que está crescendo dentro da competição, veio de um empate, veio de uma confusão, mas o Cruzeiro melhorou muito e hoje o Vasco enfrenta esse Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo. O clima no São Januário é tenso, é complicado, não está agradável para aqueles torcedores que pensavam que podia ir para o jogo. No caso aí, a mentira continua por parte da diretoria fake do Vasco da Gama, que poderia ter colocado mais torcedores e preferiram assim dar apenas cartaz aos amigos dos amigos do presidente. Quem vai hoje para o estádio, se serão pessoas que terão coragem de poder fazer protesto se o Vasco perder? Então tudo isso pode acontecer no jogo de hoje contra a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro de Diniz, que jogou primeiro tempo bem contra a equipe do CRB, caiu de produção no segundo tempo quando saiu o Nenê, mas hoje o Vasco teve tempo para treinar um pouco, pode dizer que não teve esse tempo absurdo, mas teve condições de fazer alguns ajustes, mas o que vemos e estamos notando é de que praticamente será o mesmo time, sendo que o Zeca não vai para o jogo de hoje, que está suspenso. Mas a provável escalação do Vasco seria a seguinte: as novidades que poderiam acontecer, a expectativa da torcida que o Sanches poderia entrar e o Galarza também poderia ir ao jogo. A escalação prévia, não sei se o GE acertou ou já errou, porque no caso errou da outra vez contra o CRB, mas a provável escalação, a gente não tem ainda a oficial, seria a seguinte: no caso o Vanderlei, o goleiro, Léo Matos e Graça, Castan, e no lugar do Zeca seria o Riquelme. Galarza, Andrei, no caso poderia entrar o Caio Lopes, Nenê e Marquinhos Gabriel, o Jabá, ou posteriormente a novidade poderia ser o Sanches, mas até agora nada de acontecer. E na frente o Germán Cano. O que preocupa aí, torcedor amigo e torcedor amiga, que mais uma vez a teimosia dos treinadores, o Lisca com também o Diniz. O Marquinhos Gabriel, por que o Marquinhos Gabriel continua sendo o titular dessa equipe? O Morato já está no banco, não rendeu o que tinha que render contra o CRB. Marquinhos Gabriel foi outro sumido do jogo, é o Ghost, é o jogador Ghost, é o jogador fantasma dentro do jogo. Marquinhos Lento Gabriel, um cara que não sei como virou profissional, mas hoje veste a camisa do Vasco. Obra-prima do senhor Pássaro, esse incompetente que veio do São Paulo para o Vasco, para tentar fazer do Vasco essa desgraça que está hoje dentro de campo. O senhor Pássaro é o responsável principal por essa equipe que está aí dentro de campo. O que é que a gente pode... Tinha mudança? Poderia fazer mudança? Se esperava o seguinte: no lugar do Ricardo Graça, poderia o Vasco entrar com o Valber. Se o Valber veio, porque no caso a defesa estava sofrendo muitos gols e queria uma pessoa segura ali na defesa, e o Valber, ninguém sabe como é que o Valber pode se comportar dentro de campo se não deixar ele jogar. No outro jogo do CRB, o Diniz, o senhor Fernando Diniz, não colocou o Sanches porque disse que ele não estava ambientado ainda com a proposta do seu jogo. E o Sanches não entrou. E por que levou para o banco?
Poderia ter ocupado com alguém que estaria melhor do que o Sanches, mesmo assim levou e não usou. São coisas dentro do Vasco que fica a pergunta no ar. Só acontece no Vasco essas coisas que a gente vê quando os treinadores escalam a equipe do Vasco. O Vasco hoje entra em campo com o Cruzeiro sabendo que tem que vencer, não pode perder, imaginar nem empatar essa partida. Porque o clima, além de estar pesado no São Januário, ameaças de morte já foram colocadas em cartazes e escritos nos muros do São Januário. Cartazes de procura-se Salgado, procura-se outros integrantes da comissão do Vasco. O clima é tenso, o clima é preocupante, mas tudo isso se dá conta de quem começou essa celeuma. A culpa começa com o senhor Mussa. O senhor mesmo é responsável por tudo isso que está acontecendo. Em seguida, vem esse mau caráter, esse rapaz que nunca será presidente do Vasco, assim dizia o senhor Eurico Miranda, o senhor Júlio Brandt. O senhor que poderia estar a ajudar o Vasco, o senhor é mais um rato que está aí dentro do nosso clube. E tudo isso se deu, essa judicialização, se fizeram de tudo para estragar o que poderia melhorar. Sem aporte financeiro, sem nada, não tinha projeto nenhum. O senhor Salgado e sua companhia, a sua quadrilha formada para assaltar o Vasco. Então, hoje é um jogo que vai no caldeirão, tudo isso vai estar mexido no caldeirão. Tudo isso vai estar envolvido. E é com essa preocupação que o Vasco entra, que o Cruzeiro entra em campo, já pensando também no seguinte: é usar o fator, no caso do Vasco, essa tensão, essa preocupação pode prejudicar o Vasco. E o que poderia ajudar, que seria a torcida, o senhor Osório, o fala bonito, mas que apenas para encher linguiça, ele falou que era um teste. É teste sim, mas estava apto ao Vasco pelo menos ali com 50% a 35% de sua torcida dentro do São Januário. Mas foi escolhido o quê? Os amigos do senhor Salgado. A canalice continua a cada jogo. E a torcida não pode ir ao jogo porque a diretoria tem medo sim de encarar frente a frente, de olhar frente a frente na cara do torcedor que está magoado, está sangrando por causa desses maléficos diretores que estão dentro do Vasco. Pessoas que não têm identificação com o Vasco, pessoas que não sabem da história do Vasco, pessoas que usam o Vasco como degrau para subir na vida. E esse é o Vasco que a gente não quer. E a torcida espera e muito, que possa assim a gente melhorar em relação à saída desses ratos, desses malditos canalhas que estão dentro do Vasco. Ninguém aguenta mais. Mas hoje é dia de jogo decisivo. E hoje o Vasco tem que ser um time inteligente, tem que ser um time coeso, tem que fazer como jogou o primeiro tempo com o CRB, tem que sufocar até fazer o gol. E assim usar a inteligência de segurar. Mas a gente sabe que a capacidade de alguns jogadores é complicado dentro de campo. Principalmente quando você vê essa escalação, essa possível escalação, é o mesmo do mesmo. Andrei, pelo amor de Deus, o Marquinhos Gabriel, minha Nossa Senhora, o Jabá, Vixe Maria. Então, veja bem com quem o Cano está próximo. São pessoas de qualidades inferiores. Jogadores de qualidades inferiores ao Cano. Perdão. Como é que um centroavante como o Cano vai fazer gol se tem um perna de pau chamado Jabá ao seu lado? Como é que o Cano vai receber bola com qualidade se tem um pé morto que é o Marquinhos Gabriel? Esse é o Vasco, montado, entregue pelo senhor Pássaro para subir para a primeira divisão.
Esse foi o time entregue, programado, entregue, que imaginaram aquela vitória com o Flamengo, ficaram agora, o Vasco decola para onde, irmão? Time de refugos, time de jogadores esquecidos, jogadores sem brio, jogadores sem qualidade. O Vasco precisava usar o que o Botafogo usou. Eu não gosto de comparar time com time, cada um com o seu. Mas veja o Botafogo, tem jogadores lá que querem aparecer para o cenário do futebol, mas querem aparecer fazendo história. No Vasco é o contrário. Quando termina o jogo, parece que nada aconteceu. Aí vem um presidente inútil, a uma emissora, na Rádio Tupi, para ser mais preciso, vai lá abrir a boca dizendo que não tem preocupação porque o Vasco está na 10ª colocação. O senhor está de brincadeira, senhor Salgado. O senhor está de brincadeira, seu golpista, seu malandro. Como é que não está preocupado se a distância... Pode esquecer Botafogo, pode esquecer Curitiba, pode esquecer Goiás. Só tem uma vaga, ou o senhor não sabe o que é futebol porque o senhor não vive realmente futebol? O senhor não sabe nem quantos lados tem uma bola. Então o senhor vem para uma rádio mentir mais uma vez, é mentira em cima de mentira. Se abre os microfones para o pássaro falar, é mentira. O seu Osório vem mentindo, dizendo de que não a torcida, depois a torcida que vai vir para o jogo do Goiás, o jogo do Curitiba, era hoje, senhor Osório. Hoje era o dia da torcida entrar em campo junto com esse time e fazer a diferença. Não é com a sua ladainha, a sua boca mole que vai ajudar o Vasco. Vocês estão com medo de encarar de frente a equipe do Vasco, a equipe Cruz Maltina, no caso o torcedor que ia lá para protestar sim. Ia torcer, mas ia também sofrer, vocês iam sofrer também os protestos. Vocês estão afastando a torcida do Vasco porque não querem que a torcida se aproxime do time, porque vocês querem vender esse time barato. Vocês querem empobrecer o Vasco mais ainda. É destruindo o patrimônio, porque veja como é que está o calabouço. Então, pessoal, tudo isso está envolvido no jogo de futebol. Não se engane que é só futebol, não. Os bastidores também influenciam o jogo. O clima é tenso dentro do São Januário e fora dele. Então é aguardar o jogo de hoje, esperar como é que o Vasco vai se comportar, se vai jogar comportamentalmente, como jogou contra a equipe do CRB, fez uma boa partida no primeiro tempo, conseguiu sufocar o CRB, conseguiu ter mais volume de jogo, mas não cria tantas chances de gols, mas que hoje isso possa mudar. Mesmo com essas peças inúteis que a gente citou, como o Marquinhos Gabriel, como o Jabá, como esse horrível, né? Esse horrível Jabá, que na frente não consegue dominar uma bola. Então é esperar hoje a partida contra o Vasco, é logo mais às 16 horas, e depois do jogo, se tudo der certo, a gente volta aqui para fazer outro comentário. Compartilha o nosso vídeo, foi uma forma de falar um pouco do jogo, mas também uma forma de começar aqui os nossos protestos, falar para a torcida vascaína que não vai faltar voz dentro do clube, fora do clube, para brigar por esse time retornar o que era antes. Então, nós vamos sim voltar depois do jogo, esperamos sim uma vitória, mesmo com tudo contra a gente, a própria diretoria contra o clube, a gente espera uma vitória hoje que diminuiria para 5 pontos. A diferença para o 4º colocado. Torcendo também para outros resultados dentro da rodada. Para você ver a situação e o senhor Salgado dizendo que não tem preocupação. Vamos torcer de coração e esperar uma vitória do Vascão diante da equipe do Cruzeiro. E lembrar que dia 28
vamos esperar que a justiça faça justiça. E que o Vasco volte a ser Vasco, como sempre foi o gigante da colina. Boa tarde, bom jogo, boa sorte para nós.